Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos fazer a correção das marchas 122 a 124 do texto A Conta do Degelo no Ártico. Esse texto, faz parte do gênero expositivo, certo? Eu vou ler, vocês vão acompanhar do outro lado e depois nós vamos debater as questões. Quando eu falo em gênero expositivo, eu estou dizendo o quê? Que ele vai apresentar informações para vocês, que ele vai explicar determinado tema. Vamos supor, esse texto ele vai te expor, ele vai te perpassar informações sobre esse degelo no Ártico. Por exemplo, essa aula que eu estou aqui explicando para vocês, ela é um gênero expositivo, porque eu estou fazendo o quê? Eu estou expondo, certo? Então, quando eu trabalho com gênero expositivo, eu vou trabalhar com a exposição, eu estou dizendo, expositivo, uma exposição de informações, uma palestra é um gênero expositivo, um seminário é um gênero expositivo, certo? Uma entrevista é um gênero expositivo, uma redação também faz parte de um gênero expositivo, porque ele vai expor a sua opinião sobre algum tema. Por exemplo, você vai escrever, o tema da redação é sobre Covid, então você vai expor a sua opinião sobre aquele determinado tema. É um texto expositivo. Ah, professora, mas a senhora já mencionou para a gente que é um texto dissertativo argumentativo. Só que tem gêneros textuais que estão dentro de outros gêneros textuais e estão dentro de tipo textuais, que eu falei para vocês que é o caso, vamos supor, da narrativa. A narrativa, ao mesmo tempo que ela é um tipo, ela pode ser um gênero. Por exemplo, a história em quadrinho. A história em quadrinho, ela é um gênero. Ela narra uma história, ao mesmo tempo ela é tipo, certo? Vamos lá. A conta do degelo no Ártico. A calota de gelo do Ártico vem desaparecendo rapidamente nos últimos anos, em consequência do aquecimento global. Desde 1979, quando as medições começaram, a calota perdeu 4/5 do volume de gelo. O encolhimento vem sendo visto como uma dádiva por alguns, graças ao potencial econômico de um polo norte mais quente. A retração das geleiras abre novas rotas de navegação e permite uma melhor exploração de subsolo marinho. Segundo estimativas, ele pode guardar 30% do gás natural e 13% do petróleo do mundo. Ao mesmo tempo, o desaparecimento do gelo representa grandes prejuízos para todo o planeta. O Ártico é fundamental para regular o clima e os oceanos. O derretimento de geleiras em terra firme, como na Groenlândia, apressa a elevação do nível do mar. As mudanças na região também perturbam as correntes marinhas. Agora, um novo estudo das universidades Cambridge, no Reino Unido, e de Roterdã, na Holanda, publicado na revista científica Nature, avaliou o impacto da liberação de depósitos milenares de metano, aprisionados no solo, até então permanentemente gelado no fundo do Mar da Sibéria. Segundo os pesquisadores, a emissão desse gás aceleraria o aquecimento do planeta e geraria sozinha prejuízos globais de aproximadamente 60 trilhões até o fim do século. Isso representa o custo de quebra de safra, alagamentos de áreas litorâneas e desastres como desabamentos. O grupo usou os cálculos do relatório externo do governo britânico, pioneiro na metodologia para calcular os custos das mudanças climáticas. O estudo pode conter várias imprecisões, mas tem o mérito de mostrar quanto todos seremos afetados por uma tragédia climática no Ártico que, para muitos desinformados, deveria preocupar apenas os esquimós e os ursos polares, que é os que vivem lá. Mas não, esse derretimento dessas geleiras, elas fazem parte, elas são, como é que eu digo, essenciais para todos nós, né? Porque ao passo que começa esse derretimento, vai prejudicando a natureza. E cada vez mais vai tender realmente a tendência, digamos assim, esse derretimento por conta do aquecimento global que cada dia está piorando, porque nós, né, nós seres humanos, todos nós, não sabemos cuidar do nosso planeta como deveria ser
cuidado. E há até pessoas que pensam que esse derretimento ele vai prejudicar, como ele mesmo falou, que só os esquimós, ele falou, para muitas informadas, deveria preocupar apenas os esquimós e os polares, mas vai não, né? Já está afetando todos nós. Vamos lá. No texto, o autor expõe dados e considerações sobre o degelo no Ártico. No primeiro parágrafo, que representa a introdução, como eu já falei para vocês, a introdução é o começo do tema, é o começo do que você vai falar. Por isso que ele falou, está a ideia núcleo da reportagem. Qual é a ideia? De que essa reportagem fala? De que essa reportagem trata? Gente, por favor, quando vocês estiverem estudando, quando for interpretação de texto, leiam. Leiam, por favor, leiam. Porque muitas vezes as respostas estão, digamos, que embaixo do nariz de vocês e vocês não acham a resposta. Por favor, leiam. Porque se vocês não leem, não vai dar para responder absolutamente nada. As respostas dessa interpretação de texto, elas estão incluídas dentro do texto. Não é pesquisar a internet, trazer da internet para dentro das perguntas do texto. Se é uma interpretação de texto, você vai interpretar o texto. Quer interpretar o texto, você vai ler para entender, para anotar as suas respostas. Então, vocês procurem ler, mas não é ler uma vez, ler, não entender, ler outra. Se até 10 vezes ou mais de 10, até entender, mas leiam, porque se vocês não leem, vocês vão se prejudicar na questão da interpretação de texto. E, por favor, leiam com atenção, tá bom? Então, ele fala a questão, qual é a ideia? Que ideia é essa que o texto quer te passar? Então, qual é o foco? O texto, ele fala de quê? Qual é o assunto principal do texto? Vamos supor, se eu falar assim, é sobre o desaparecimento dos últimos anos em consequência da calota de gelo, o desaparecimento da calota de gelo ao longo dos anos. O texto fala só sobre isso? Não. Ele fala sobre isso, mas ele fala sobre outros pontos, entendeu? E essa introdução, essa ideia núcleo, é um núcleo, é aqui, ó, o centro. De que é que esse texto fala? Ó, o que ele diz? Devido ao aquecimento global, o derretimento do gelo na região do Ártico continua avançando já há algum tempo. Fala também da questão do aquecimento global. Fala também que não é apenas os esquimós e os ursos polares que vão ser prejudicados por isso, que outros pontos também vão ser prejudicados, certo? Segunda questão. Ainda nesse parágrafo, o autor explica que, para alguns, esse aumento no degelo é considerado uma boa notícia. Por quê? O autor argumenta que o degelo, preocupante para alguns, é comemorado por outros que consideram esse fato benéfico para a economia. Segundo essas pessoas, o degelo teria vantagens econômicas, como novas rotas de navegação e melhor exploração do solo marinho. Terceira questão. No segundo parágrafo, o autor apresenta outras opiniões sobre o derretimento das geleiras do Ártico. Que opiniões são essas? No segundo, ele discorre sobre as alterações do clima e das correntes marinhas, que podem sofrer modificações violentas sem as geleiras do Ártico. E acrescenta que, possivelmente, o nível dos oceanos vai aumentar com o degelo, causando catástrofe, que vai acabar nos prejudicando, né? Porque a tendência é essa. No terceiro parágrafo do texto, o autor apresenta uma informação mais recente, segundo a qual o derretimento da calota de gelo do Ártico pode trazer sérias consequências ao planeta. Que ideias expostas nesse parágrafo demonstram isso? O que ele diz? As informações de pesquisadores quanto à possibilidade de que depósitos de gás metano existentes sob o gelo sejam liberados com o degelo produzindo, aliás, danos e prejuízos irreversíveis. Gente, essa é a resposta da quarta. Agora nós vamos para a quinta e eu quero que vocês prestem atenção na explicação que eu vou dar para vocês. No quarto parágrafo do texto, ocorre a conclusão. Eu já falei para vocês, até quando nós vamos fazer a produção de texto, que vocês já fizeram tantas salas de aula, a gente já fez,
quanto na avaliação